Olá! Estamos no capítulo 6, Aprendendo a Esperar. Na página 109, diz assim: Se existe algo que vamos aprender na caminhada com o Senhor é esperar. E como é difícil a gente esperar, né? Deus é poderoso para fazer uma nação nascer em um único dia. É o Deus que abriu e fechou o mar no tempo exato para salvar o seu povo, que formou um exército partindo de um vale de ossos secos. No entanto, é o mesmo Deus que, embora tenha ressuscitado Lázaro, não removeu as faixas dele. Olha que interessante isso. Ele não podia ter ressuscitado Lázaro e já ter tirado as faixas e ter colocado Lázaro para fora quando ele chamou e Lázaro já vir pronto, desenfaixado? Não. Ressuscitar é um ato e desenfaixar é um processo. Olha que eu já ouvi uma pregação sobre isso, sobre o desenfaixar o Lázaro, né? Que é um processo. É durante os períodos de espera que o Pai molda a nossa vida. Ele nos capacita, ele expõe as nossas motivações, ele calibra as nossas emoções e nos revela a nós mesmas, desnudando-nos o coração diante dos nossos olhos. É bem isso. Eu vivo ainda esse período de espera, eu acredito que muitas mulheres estão vivendo esse período também. Então, é um processo difícil, mas que precisamos permanecer. Na verdade, a espera protege. Isso mesmo. Por mais difícil que seja esperar pelos seus sonhos, como aquela promoção do trabalho, ou a gravidez tão desejada, quem sabe o casamento esperado, a espera funciona como um sistema de proteção e a prepara para o que virá. Então, se você está aí esperando o seu marido, esperando aquele trabalho, aquela promoção, esperando aí uma gravidez, tentando, Deus tem o tempo certo para tudo. Se atente no tempo de espera. Algo Ele está fazendo. A gente precisa confiar no processo, porque Ele está nos protegendo para o que virá. Ele está nos protegendo, Ele está nos preparando para aquilo que Ele está preparando para nós. O processo de espera precisa ter confiança. Então, aqui eu falei sobre proteção, que Ele nos protege, e agora eu vou falar sobre confiança. A espera requer confiança de que o que se espera tem uma finalidade justa e boa para o nosso crescimento. Jesus, ele exemplificou a importância do tempo de espera e de dedicação, aquilo que é importante. Ele passou uma noite inteira orando para escolher os seus discípulos. Se Jesus dedicou todo esse tempo para poder escolher os discípulos, quem somos nós para tomarmos decisões sem a direção do Pai? E a gente se atropela tanto, né? A gente quer resolver tudo para ontem, a gente não quer esperar. E o pior, às vezes a gente nem consulta, né? E aqui Jesus deixa um exemplo. A maioria das mulheres se sente um pouco perdida enquanto espera. Foi o que aconteceu comigo, né, recentemente. Muitas questionam o que fazer nesse período. Há, no entanto, 4 ações importantes que devem ser levadas em consideração. E é aqui que eu quero frisar para vocês, que me pegou, até grifei bastante aqui porque me pegou. A primeira é permanecer firme na última orientação que recebemos de Deus. Deus, ele somente nos confia uma nova direção se formos fiéis às palavras e direções que ele já nos confiou. Então, peraí, se eu recebi uma direção, se eu recebi a direção de ler esse livro, compartilhar esse livro, eu vou parar no meio do caminho e pular o processo, que era o que eu ia fazer, achando que não tá dando resultado ou que não, sei lá, não sei se era isso mesmo, né? Mas quando Deus falou comigo foi tão claro e eu comecei tão certa daquilo, e aí no decorrer vem as distrações, né? Vem aquelas dúvidas, mas será? Mas não, mas talvez seja outra coisa. Mas eu nem concluí aquilo que ele me pediu para concluir. Então aqui já me pegou, né? O permanecer firme. Então eu falei, tá bom, Deus, eu vou permanecer, né? Por quê? Porque ele não vai me dar uma nova direção se eu não concluir aquilo que ele começou, aquilo que ele já pediu para eu iniciar. Se eu não concluir isso, ele não vai me dar uma nova direção. E eu não sei o que pode acontecer, né? Vou ficar travada aqui nesse período, sendo que eu poderia estar vivendo outras coisas. Eu não sei o que Deus tem lá na frente, né? E isso vale para a sua vida também. Nossa segunda lição é sermos intencionais enquanto esperamos. Eu assisti uma pregação semana passada sobre isso.
Na verdade, sobre tudo isso aqui. Exatamente sobre tudo isso aqui. Porque falou em permanecer firme na direção que Deus nos deu, falou sobre sermos intencionais naquilo que a gente está fazendo. Então, o que é ser intencional? Se eu quero me formar em algo, eu vou estudar aquilo, certo? Se eu quero emagrecer, eu vou me dedicar para aquilo. Se eu quero, enfim, tudo que eu tenho ali no coração de fazer, se aquilo é direcionado por Deus, eu preciso ser intencional naquilo que Deus me colocou, né? E aqui diz assim: se recebemos uma orientação sobre algo que Deus deseja fazer por meio de nós, devemos nos preparar para quando chegar o tempo do cumprimento da promessa feita. Então a gente precisa se preparar para aquilo. E aí diz assim: aquelas que foram chamadas para ministrar a mulheres devem ser intencionais nisso. Estudar, meditar a palavra, equipar-se para esse trabalho são tarefas que não podem ser delegadas. E a terceira postura é permanecer no lugar de oração. Nós precisamos perseverar e não desistir. Então, quando a gente vive isso, que eu estava vivendo isso, essa luta dentro de mim, né? Será que continua? Será que não continua? Será que, né? E aí algumas pessoas na rua falavam: Carol, quando que você postar mais vídeo? Poxa, eu gosto de assistir. Poxa, às vezes fala comigo no momento que eu tô assim. Eu falei: meu Deus. Então eu acho que é isso, né? Tipo, eu não sei. E tem pessoas que nem se manifestam e não é sobre isso. Que Deus alcance uma vida. Naquele momento que ela precisava ouvir aquela palavra. Isso já basta. Sabe? Precisa... Não podemos desistir. Não podemos desistir. Não podemos. E isso vale para mim também. Perseverar é não desistir. Precisamos permanecer. Aí pergunta assim: você está em um tempo difícil de espera? De alguma coisa na tua vida? Né? Você está esperando algo na tua vida? Persevere na oração. Dedique tempo de oração. A oração, ela calibra a sua vida. Quando você ora, você fala com Deus. Fique atenta para ouvir a resposta e Ele falará com você. E às vezes a gente acaba orando, falando, pedindo, e não para ouvir. Não para ouvir. Então, às vezes a gente precisa silenciar um pouquinho também. Expor, lógico, o que a gente precisa. Falar para Deus aquilo que realmente que está no nosso coração. Mas a gente precisa, às vezes, silenciar um pouquinho para poder ouvir. Sabe? Ouvir. Eu vi uma pregação essa semana e o pastor falou assim: às vezes a gente está tão distraído com as coisas, né, que às vezes a gente não consegue nem ficar sozinho. Não consegue ter a solitude, no sentido de eu tô em casa, eu preciso estar com o som ligado, uma TV ligada, eu não consigo ficar sem nada, no silêncio. Por quê? Porque isso acontece muito comigo, tá? Tô falando algo que acontece comigo. Eu falei: nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Quando nós estamos em silêncio total, às vezes eu tô em casa, silêncio, eu gosto muito de ficar em silêncio, silêncio total. Ele disse assim: a nossa alma fala. O Espírito Santo fala. E a gente consegue ouvir, porque a gente não tá distraído, sabe? Então, às vezes, se você não tá conseguindo ouvir, se tem muito barulho ao teu redor, silencia um pouquinho. Silencia. Pra gente poder ouvir a voz do Espírito Santo. Tiago 1, do 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ó, a perseverança aí. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, por que às vezes a gente passa por essas coisas? Por que a gente precisa perseverar? Também é para nos amadurecer, né? Aqui fala que nós passaremos por provações, né? Não será tudo mil maravilhas. Mas e aí? Aqui diz para considerar motivo de grande alegria passar por provações, né? Então é um versículo que a gente precisa trabalhar dentro da gente e confiar, né? Que no final essa perseverança vai crescer em nós e para que ela esteja desenvolvida, para que nós nos tornemos maduros e completos. Então é necessário. E a quarta, ela é fruto da terceira lição. Quanto mais tempo você passar com Jesus em oração,
mais parecida com Ele você se tornará. É impressionante como há um aumento de intimidade quando investimos em tempo de qualidade. A intimidade com Deus acontece na mesma dinâmica. Quanto mais tempo investido, mais intimidade haverá com Deus. Então, quanto mais tempo eu dedico para estar com Ele, quanto mais tempo eu dedico em oração, lendo a palavra, ouvindo pregações, quanto mais tempo eu dedico com Ele, mais intimidade com Ele eu tenho, mais sensível eu estou, né? Mais atenta eu estou a ouvir a voz de Deus. Nos momentos de espera em Deus, o tempo vem como fogo consumidor para remover aquilo que não agrada ao Senhor, um fogo que remove o medo, remove a timidez, as expectativas erradas e tudo que está em nós que não procede de Deus. Então, esse tempo de espera também, além de fazer tudo isso, olha só, nós já falamos, vamos recapitular aqui. No tempo de espera, nós falamos sobre proteção, que a espera nos protege para aquilo que vai vir. É um tempo que a gente precisa ter confiança no processo, confiança naquilo que Deus está fazendo, confiar em Deus, né? E é um tempo em que há um fogo consumidor. O que ela diz sobre esse fogo consumidor? Que Deus ele vai tirar, arrancar tudo aquilo que não agrada a Ele do nosso coração. Então, olha como esse tempo de espera ele é precioso, como muita coisa acontece, né? É também nos períodos de espera que as nossas forças são renovadas, para que possamos alcançar voos mais altos. Isaías 57:15 diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e do novo alento ao coração do contrito. Mesmo habitando em um alto e santo lugar, Deus também está ao lado do contrito, do quebrantado, do abatido e do oprimido. Minha gatinha aqui atrás. É na escola do quebrantamento que o nosso caráter é revelado. E tudo o que Deus deseja fazer em nós só será realidade quando o nosso caráter for completamente moldado pelo Senhor. Enquanto você foge das crises, Deus a convida a abraçá-las. Não é à toa. Não é à toa as crises. Né? Não é à toa. E todo mundo passa por crises. Todo mundo passa. Né? Jonas foi chamado para levar uma mensagem até Nínive. Lembram da história de Jonas que ficou dentro da baleia? Mas ele fugiu. Ele foi chamado para ir para Nínive, mas ele não foi. Deus mandou ele para lá. Então Deus iniciou um processo de caça com ele, pois existia uma unção, uma autorização sobre Jonas para que ele executasse aquela missão. Era ele que tinha que fazer. Então Deus foi e caçou Jonas, literalmente, para ele executar aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Deus não havia ungido outro, ele havia ungido Jonas. Assim como Deus nos ungiu para cumprir determinadas tarefas e missões, e ninguém mais fará o que nós devemos fazer. Então, cada uma de nós tem uma missão, cada uma de nós tem um propósito, e Deus nos ungiu para realizar isso. Então, não podemos fugir dos direcionamentos de Deus. E para concluir, aprenda a esperar. Abrace o processo. Ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. Eu sei que às vezes é difícil, como eu também passei por isso. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é meio confuso, mas permaneça. A minha palavra para vocês e para mim é permaneça. Permaneça. Não desista. Não desista. Para que a gente possa ver os frutos lá na frente. Amém? Não desista no meio do processo. Isso vale para nós. Amém? Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.